Amém. Glória a Deus. Já bateram a meta aí? Glória a Deus. Amém, irmão Celi. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa noite, ou esse dia, né? Um dia muito especial. É o dia das mamães, né? Nós temos ali uma mesa toda especial, toda ali, né? Decorada para as mães. Olha que bênção, que coisa gostosa, né? Eu olhei assim, a Rosa, a Ana tá querendo ser mãe de novo, só para poder pegar duas lembrancinhas ali. Que coisa bonita, viu? Que coisa bonita mesmo, viu? E apesar de ser um dia muito especial, o Dia das Mães, né? A gente sabe disso. Eu fui preparar uma palavra, uma mensagem, e Deus começou a me inquietar, né, para um outro lado, um outro ângulo da palavra, e eu queria compartilhar. Não é uma palavra específica para o Dia das Mães, mas eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração. E olha que eu posso dizer para vocês que eu tentei, sabe, ali para aquele caminho, mas parece que Deus me puxava. Eu tinha até conversado com o Ricardo, né, de um tema que a gente vai começar a ministrar, mas parece que Deus puxava a gente assim. Não sei se já aconteceu isso com você, né, mas aconteceu comigo. Então, eu gostaria de compartilhar algo essa noite para toda a igreja, amém? Inclusive para as mamães, para os papais, para os filhos, para os netos, né, para quem aí, os bisnetos. E aí eu queria iniciar, né, primeiramente, dizendo para vocês que, como o Rani já disse, testemunhou, ontem nós tivemos uma experiência muito bacana, muito gostosa como igreja, como corpo de Cristo. Nós pudemos ontem sair, tínhamos uma faixa bonita, né? Tiveram dois guerreiros à frente ali, o Atílio e o Tiago, segurando a faixa. Nós saímos daqui, fomos evangelizar, apesar de que eles, no meio do caminho, eles desistiram lá de segurar a faixa, né? Foi culpa de quem? Do Atílio ou do Tiago? Não sei, um deles lá deu uma vacilada aí. Eu falei, deixa eu colocar esse pessoal mais sarado na frente, né? Tal, mas parece que não deu muito certo, não. Mas funcionou bem, glória a Deus. E nós, brincadeiras à parte, nós saímos aqui e demos uma volta aqui no bairro, né? Passando por todos os lugares ali, encontramos muitos cristãos, muitas pessoas que já estão nas igrejas, e glória a Deus por isso, porque a gente vê que o evangelho tem sido anunciado, né? Tem sido realmente expandido, e glória a Deus por isso, né? E às vezes a gente fica observando pequenas ações que nós temos, pequenas atitudes, e quando nós nos colocamos à disposição dessas ações, dessas atitudes, a gente acaba criando expectativa. Eu não sei você, mas eu tenho criado muita expectativa, expectativas proféticas para esse tempo, para a igreja, para a vida de cada um que está aqui. Quando a gente fala de igreja, né, nós falamos não só de templo, de quatro paredes, nós falamos de pessoas, de vida, né, conglomerado, né, de gente, né? Então nós falamos de pessoas, de coração, não só de ministério, de igreja, mas de vida pessoal também, não só de vida ministerial, como igreja instituição, mas de vida pessoa. Eu tenho criado muita expectativa, e uma das coisas que eu tenho visto também, eu acredito que você tenha presenciado isso aqui, que Deus tem feito coisas tão grandiosas no nosso meio. São pequenas situações que a gente vê, mas que são tão profundas, né? Deus tocando em cada detalhe, em cada situação, em cada mover, em cada movimento. Hoje nós estamos aí estruturando, reconstruindo algumas coisas, ou construindo algumas bases para o ministério, algumas bases para a própria igreja. Vamos entrar agora num processo de evangelismo um pouco mais arrojado, mais ousado, e para isso criamos algumas bases, e essas bases não só foram criadas com essas ações, as pequenas ações, mas como essas expectativas proféticas. Eu quero falar sobre expectativas proféticas nessa noite, sobre questões proféticas. E eu vejo Deus assim, validando cada atitude, cada passo, Deus colocando a mão, Deus operando, sabe, ali no detalhezinho pequeno. Nós tivemos pessoas aqui para aconselhamento essa semana, nós já saímos para as ruas já anunciando. Às vezes a gente não enxerga, né? Não teve nenhuma conversão no meio da caminhada, não teve ninguém que parou e foi evangelizado ali no sentido de tomar uma decisão, ser levado para Cristo. Mas eu acredito no mundo espiritual, e eu sei que o mundo espiritual, ele se move, se movimenta de uma maneira que às vezes a gente não compreende.
E num primeiro momento você não enxerga, não vê, um resultado ali instantâneo, real, mas eu sei que no mundo espiritual existem alguns princípios, algumas leis, que a própria Bíblia nos ensina que isso nos dá autoridade e nos dá a condição de entendermos que aquilo que nós estamos fazendo, dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus, é bom, é agradável, é perfeito, e ele vai se manifestar poderosamente diante dessas ações que nós temos profeticamente falando. Eu creio muito forte nisso. Eu creio que cada atitude, cada ação, cada ministração, cada movimento que a gente faz, o mundo espiritual está atento e Deus está validando, Deus está abençoando, Deus está dizendo assim, olha, eu vou fazer cumprir aquilo que está sendo decretado, eu vou cumprir aquilo que está sendo feito, eu vou cumprir aquilo que realmente eles estão se propondo a fazer com o coração aberto, alinhado, com o coração disponível, e eu vejo isso muito claro no nosso meio. E mais uma vez eu quero enfatizar aqui que não só em nível de igreja, não só instituição, comunidade, não só verdade de vida, mas como dentro de cada coração, de cada pessoa. Eu tenho passado aí, alguns momentos com algumas pessoas, conversando, orando, buscando e trocando ideia, e eu vejo alguns testemunhos muito bem, colocados de pessoas que estão sendo impactadas, estão, sendo realmente atendidas, E eu vejo algumas coisas acontecendo de forma tremenda, tremenda, e eu sei que Deus tem muito mais para nós. Mas nós precisamos aprender a corresponder com esse ambiente profético, aprender a corresponder com aquilo que Deus já está fazendo. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem alguns pilares aí dentro da vida profética, que a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa percorrer esse caminho, chegar realmente nesse processo, passar pelo processo, até que realmente as coisas vão se efetivar e vão acontecer, e vão, os cumprimentos das coisas. Parece simples, mas olha só que interessante. Uma pessoa que a gente tem acompanhado bastante é o Dielso. Quem sabe aqui? A gente tem estado com ele, e eu falo isso porque ele tem testemunhado nas quartas-feiras, quando ele tem vindo nas quartas-feiras. Hoje ele não está aqui. Podemos ficar tristes? Não. Sabe por quê? Porque ele está trabalhando. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque foi resposta de oração. Foi algo que a gente colocou diante de Deus. A gente fica triste porque ele não está aqui, porque a gente queria estar junto com ele, claro, ele é nosso irmão. Mas é a resposta de Deus. E tantas outras pessoas têm recebido essas respostas, e assim, muito rápido. Muito rápido, Deus tem feito, Deus tem agido. E nós não podemos barrar o que Deus está fazendo, E nessa questão de não barrar, a gente precisa entender o momento, entender o tempo, o modo e o propósito. E isso são pilares da questão profética que nós vamos falar essa noite, amém? Eu queria que você abrisse, por gentileza, Abacuque 2, de 2 a 3. Na versão NAA, eu estou aqui, se você quiser acompanhar aqui a NAA. Os outros versículos a gente vai usar a NVI, tá? Abacuque 2, 2 e 3. Agora eu peguei os irmãos, hein? Abacuque é perto ali de Naum. Ajudei bastante, Perto de Sofonias. Também ajudei muito, Miqueias. Não, deixa para lá, vamos acompanhar aqui. Abacuque é um dos, lá no finalzinho do Velho Testamento. São 3 capítulos só. Diz assim, Abacuque 2, do verso 2 a 3. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Diz assim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. E não tardará.
Sabe, queridos, profecia não é só aquela revelação onde a gente está acostumado muitas vezes a ver num lugar, num momento, por alguém, onde alguém chega, um profeta, e fala assim: eis que te digo que vai acontecer isso na sua vida. Ou as profecias já escritas na palavra de Deus, que a gente tem acesso. Nós vemos ali muitas profecias que já foram pré-determinadas, né, dentro da presciência, no pré-conhecimento de Deus, já colocado na palavra de Deus. Profecia também é para nós as promessas a qual Deus já fez e ainda não se cumpriu. São direcionamentos que Deus nos dá, promessas que Ele já decretou, que Ele já disse, redisse muitas vezes, que Ele já cumpriu o acesso a essas promessas sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, através da cruz do Calvário, através de Jesus. Jesus, Ele já liberou todas as bênçãos nas regiões celestiais, Ele já fez tudo aquilo que precisava ser feito para que se cumprisse na minha vida essas promessas. E nós temos sim profecias direcionadas de uma maneira mais direta, mais pessoal, mas uma coisa é certa: as promessas que Deus nos fez, elas também são profecias declaradas sobre as nossas vidas. E quando nós falamos sobre um ambiente profético, sobre essas questões proféticas, a gente precisa entender que é importante a gente criar, ou gerar, ou colaborar com essas promessas de Deus através de um ambiente profético, gerar um ambiente profético, criar um ambiente profético. E é importante nós estarmos dentro desse ambiente, dentro dessa esfera, para a gente poder dar a resposta. Existe uma frase que a gente fala muito, né? No ambiente profético, nós precisamos responder profeticamente, de uma forma compatível com aquilo que Deus tem feito. E Deus tem feito algumas coisas dentro dessa igreja, neste ministério, na vida de muitos aqui. Uma das coisas que nós precisamos entender é que no ambiente profético, ministerial, nós precisamos ter algumas regras para entender que ali é um ambiente profético. A primeira regra, vamos dizer assim, a primeira característica de um ambiente ministerial profético é que ali precisa ter Jesus Cristo como centro de todas as coisas. O evangelho precisa ser cristocêntrico. Não é para mim, não é para você, não é para a verdade de vida, não é para absolutamente nada ou ninguém a não ser para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para que exista um ambiente profético, ministerialmente falando, dentro de uma igreja, a igreja precisa ser cristocêntrica. O evangelho precisa pregar Cristo na cruz. O evangelho precisa apontar para Jesus Cristo, porque é dele que vem todas as coisas. É ele que vem a salvação, é ele que vem a cura, é ele que vem a libertação, é ele que vem a transformação, e é dele que vem também o crescimento. O crescimento não é pelas nossas mãos, pela nossa capacidade, pela nossa força, mas é Ele que dá o crescimento. É Ele que acrescenta à igreja, sabe, aqueles que são salvos. Então, a primeira característica de um ambiente profético dentro da igreja, sabe, precisa ter Cristo como centro de todas as coisas. O segundo aspecto é que a igreja precisa ensinar a palavra genuína e verdadeira, aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, como verdade e essência do caráter de Deus. O segundo aspecto é que assim, a palavra de Deus precisa ser colocada de uma forma verdadeira, clara, transparente, e ela precisa gerar transformação. E essa palavra precisa ser pregada, as boas novas, salvação, restauração e edificação. Isso ajuda a criar um ambiente profético também dentro da igreja. Ou seja, a palavra tem que ser direcionada para a salvação, a palavra para aqueles que estão perdidos e precisam de Jesus, precisam de encontro real e verdadeiro, como eu e você tivemos, mas também precisa ter uma palavra de edificação, onde a igreja precisa ser edificada, ferramentalizada, ela precisa ter as bases ministeriais, ela precisa entender das doutrinas da palavra, para combater lá fora. Foi interessante isso, porque nós temos uma reunião de terça-feira lá na sede com os pastores, e reúne lá mais ou menos 20, 30 pessoas lá,
E às vezes aparecem uns temas, a gente estuda a Bíblia naquele período ali, dá alguns testemunhos, e surgem alguns temas, e ali no meio tem alguns que são teólogos, tem alguns que dizem que são teólogos, tem alguns que dizem que são mega ultra power teólogos. Vocês já viram reunião de pastores, de líderes e de estudiosos da Bíblia? Sai cada conversa, sai cada situação. E às vezes tem alguns assuntos ali que, não, eu penso assim. E foi interessante que na última reunião que nós tivemos lá, surgiu um assunto, e é igual, né, Paulo e Timóteo. Quase saíram na briga, quase saíram na mão os dois. Brincadeira. Mas aí um fala aqui, outro fala ali, um briga aqui, não é assim, é assado, não, e agora porque nós não conseguimos fazer uma apologia, nós não conseguimos defender a essência do evangelho, etc. E eu fico só dando risada, eu não entro nessas conversas, eu fico só olhando, observando, não dou nem palpite, mas é gostoso, porque a gente vê o pessoal, né, conversando de uma forma saudável, de uma forma bacana. Mas uma coisa, eu me lembrei de tempos atrás, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, aliás, faz pouco tempo, né, quando eu era jovem, e eu tinha tenho um primo, né, tinha porque ele não morreu, eu tenho um primo, né, Mateus, Marcos Fernando, e nós morávamos juntos. E em alguns momentos a gente vinha da escola e a gente se reunia na biblioteca, a gente tinha lá um quartinho, a gente chamava de biblioteca, e nós tínhamos alguns amigos que eram adventistas, e nós chamávamos eles para degladiar, debater a Bíblia. E a gente ficava ali no quarto, ali olhando a Bíblia, não, porque aqui diz assim, não, porque diz aquilo tal. E meu tio, pastor, né, ele ficava do lado de fora, lá sentado na mesa, observando. Depois, quando terminava, ele chamava a gente e falava, e aí, o que aconteceu lá, né? E ele achava aquilo muito bacana, muito legal. Mas o fato é que nós tínhamos bagagem suficiente, sabe, para chegar e não ser influenciado por filosofias ou doutrinas do mundo. Mas a gente tinha bagagem para chegar e debater e falar assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, sem Jesus Cristo, você não vai para lugar nenhum. Você pode tentar me explicar qualquer outra questão e circunstância, mas Jesus Cristo é aquele que veio na terra através, sabe, de Deus, de uma mulher chamada Maria, e ele viveu aqui, ele sofreu, foi tentado, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e hoje eu tenho acesso à vida eterna e o perdão dos meus pecados. Sabe, então assim, essa é um ponto onde a igreja precisa, sabe, aprender, entender sobre a mensagem de salvação, de edificação e a mensagem de restauração. Hoje nós temos visto, queridos, cada dia mais dentro da própria igreja, tantas situações de pessoas que precisam ser verdadeiramente restauradas. Né? Eu ministrei sobre esse tema semana passada. Restaurar é trazer de volta do passado aquilo que era o original. Né? Restaurar verdadeiramente é uma ação de trazer, sabe, a originalidade daquilo que é plano inicial de Deus. Então o evangelho é boas novas de salvação, de edificação e de restauração. E a igreja, como um ambiente profético, precisa pregar isso. O terceiro aspecto é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. É apresentar para a igreja quem é o Espírito Santo. O que ele pode fazer em nós e o que ele pode fazer fora de nós ou através de nós. Os dons espirituais, os milagres, os prodígios, as maravilhas. Porque foi assim que Jesus falou, eu vou subir aos céus, mas eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador, o Paracleto, e ele estará em vós e com vocês. Falar do que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas, e nós temos falado sobre isso. O quarto ponto, sabe, é ter um ambiente seguro, um ambiente de honra, um ambiente onde você pode chegar, sentar, abrir o teu coração, conversar, receber um aconselhamento, receber, sabe, um direcionamento, receber algo de Deus e sair nesse momento seguro de que tudo que foi falado, conversado, foi lançado na cruz do Calvário e agora é a pessoa e Deus e as atitudes dela. E aquilo que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu.
um ambiente seguro de honra, um ambiente onde as pessoas não ficam julgando uma outra. Por que você veio assim? Por que você veio do outro jeito? Por que você é mais alto, é mais baixo? Não tem julgamento, não tem condenação, mas é uma irmandade, uma comunidade, é uma comunhão entre irmãos, onde muito pelo contrário, a gente pratica o que os apóstolos praticavam em Atos capítulo 2, né, dizendo assim, e eles permaneciam em comunhão, na doutrina dos apóstolos, repartindo o pão, ajudando um ao outro, sabe, estando presente um na vida do outro. Então, isso também é uma igreja profética, é um ambiente seguro. O quinto ponto é um local de oração e de adoração. É um local onde nós podemos gastar ou investir. Gastar está correto também. Gastar tempo. Investir em oração. Em pedidos, em súplicas. Sabe, colocando diante de Deus, falar, Senhor, eu preciso disso. Porque a tua palavra nos ensina que todas as nossas súplicas e orações que se façam conhecidas diante dele. E ele quer isso. É um princípio que ele nos colocou e nós fazemos isso, um ambiente de oração. Às quartas-feiras nós estamos aqui, né, em oração. Nós temos pelo menos, no mínimo, 30 minutos para orar individualmente. É um formato que a gente tem diferenciado. A gente para aqui, nós nos ajoelhamos, cada um pega um cantinho, vamos orar. Depois nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos entregar a nossa alma, o nosso coração em adoração ao Senhor. Sabe, um ambiente de oração, de adoração. E o sexto ponto, sabe, uma comunhão, uma confraternização. É onde nós compartilhamos e testemunhamos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Testemunhos dentro de uma comunhão, dentro de uma confraternização. Sabe, dentro do aspecto de relacionamento, onde a gente se relaciona. Então nós nos relacionamos com Deus, depois nos relacionamos com o irmão. Hoje nós temos esse momento, e quero dar uma notícia para vocês, depois do culto ainda a gente vai ter uma comunhão aqui, em nome de Jesus, amém? Quem pode aplaudir ao Senhor aí? Olha o sorriso do Jeffrey agora. Agora o Jeffrey abriu um sorriso. Sabe, e o que eu quero dizer com isso, queridos? Que como igreja, como instituição, como comunidade, como verdade de vida, nós temos criado essas expectativas dentro da liderança local, dentro do que a gente conversa, e dentro dessas expectativas nós temos nos movido em ação para que isso seja uma realidade no nosso meio como igreja. Nós temos feito isso, nós temos proporcionado, porque a vida profética é você criar um ambiente favorável a você ouvir a voz de Deus. E quando você vai a uma igreja, quando você vai num lugar, ela precisa ter isso, um ambiente favorável, para que você ouça a voz de Deus e você tenha direcionamento, e você tenha cura, você tenha libertação, você tenha edificação, você tenha, sabe, todas as esferas de promessa que Deus já colocou e já decretou e determinou dentro da sua palavra. E é isso que nós fazemos como igreja. É isso que nós tentamos proporcionar. E isso me faz acreditar muito mais de que nós estamos no caminho certo, da maneira correta. E que Deus está validando isso porque eu vejo a presença de Deus real e verdadeira diante de todas essas ações que nós temos, sabe, pela misericórdia dele, nos colocado à disposição para fazer, para orar, para adorar, para criar um ambiente de ensino, de salvação, de restauração, de edificação, de evangelismo agora, as bases de ensino que a gente está começando, dos homens, das mulheres, dos jovens, do departamento infantil. Isso tudo nos faz entender que nós temos aqui um ambiente profético e Deus não só está se manifestando, mas vai se manifestar muito mais. Eu creio nisso e eu crio essas expectativas profeticamente. Agora, como instituição, nós temos feito isso. Como igreja. Agora, é necessário que nós também, individualmente, como pessoas,
possamos ter as mesmas atitudes de corresponder a um ambiente profético, profeticamente. De nos correspondermos com aquilo que Deus tem feito no nosso meio e tem nos proporcionado. Isso é extremamente importante. E a primeira questão que nós precisamos agora, criar um ambiente agora não mais como igreja institucional, mas pessoal, interno, no nosso coração. A primeira coisa, nós precisamos criar um ambiente de intimidade com Deus. Nós precisamos criar um ambiente de intimidade. Nós precisamos nos aprofundar na intimidade com Ele. Nós precisamos estar mais, gastando tempo nas nossas ações com Deus, conhecendo Ele melhor. O segundo ponto, nós precisamos nos dedicar a meditar na palavra, não só estarmos aqui num domingo, ouvirmos a palavra, recebermos da igreja, recebemos daquilo que Deus tem nos dado como ministério, não só lá no grupo de jovens, não só lá nos homens, nas mulheres, nos departamentos, mas nós precisamos ter a nossa vida individual de meditação, de busca, de reflexão, de devocional, ou seja, diariamente buscando a presença dEle, buscando intimidade com Ele. Não adianta termos um relacionamento unilateral, só um fazer e o outro não faz. Não funciona. Precisa ter uma correspondência, precisa ter uma resposta. A gente precisa dar uma resposta ao que Deus está fazendo no nosso meio, sim ou não? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então nós precisamos criar esse ambiente pessoal de intimidade com Deus. O segundo ponto, que eu já falei, dedicar a meditação da palavra. O terceiro, tempo de oração individual, não só nas quartas-feiras aqui, esses 30 minutos, 40 minutos, mas nós temos um tempo de oração reservado, diante de Deus, colocando as nossas orações, as nossas súplicas, verdadeiramente estarmos ali, porque o ambiente de oração não é um ambiente de conquista, o ambiente de, eu vou repetir, oração não é um ambiente de conquista, oração é um ambiente de ser conquistado. É onde Deus nos coloca no lugar onde Ele quer que estejamos, para que Ele fale conosco e implante no nosso coração a vontade dEle, e que você mude o seu pensamento, alinhando a vontade dEle. Dizendo, Senhor, quer saber, eu não quero mais isso não, eu acho que isso não é muito bom para mim não. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque o coração do homem é enganoso, às vezes a gente quer coisas de Deus e quer conquistar coisas pelas motivações erradas, pela maneira errada, pela forma errada. Mas quando nós estamos ali em oração, Ele começa a ministrar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida, a tal ponto que podemos até chegar lá no patamar lá de Paulo, dizendo assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque aquilo que eu desejava, eu não desejo mais. Agora eu desejo aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que o Senhor tem para mim. Agora eu desejo verdadeiramente a tua vontade. As minhas motivações vão ser corrigidas no momento de oração e da palavra. Os meus pensamentos vão ser corrigidos ali, coisas que eu acho que é bom. Eu acho, mas eu sei que o Senhor tem coisas que o Senhor tem certeza que é bom para mim. Porque os planos dele para nós são de prosperidade, de vitória, de crescimento, de expansão, não é de morte. E é nesse ambiente onde Deus nos conquista, onde o Espírito Santo nos conquista. O quarto ponto é estarmos em santidade, alinhamento com a sua vontade. É quando nós verdadeiramente começamos, a nos desvencilhar de práticas e pensamentos e sentimentos e emoções pecaminosas que nos distrai, que nos tira do foco profético de receber aquilo que Deus tem para nós, das promessas que Ele já estabeleceu. Santidade é nos separar, é sair fora daquilo que não vai nos edificar, que não vai trazer edificação, restauração. É deixar de lado aquilo que me distrai, deixar de lado aquilo que me tira da presença de Deus. E não é só pecados, às vezes que a gente fala, pecados absurdos, os pecados já de imaturidade.
mas são pecados por coisas às vezes lícitas, por coisas que às vezes são até boas, mas nos tira da presença de Deus, nos afasta do agir de Deus, nos afasta, sabe, de vivermos dentro de um ambiente profético, onde nós aguardamos receber aquilo que já foi prometido e que vai acontecer. A palavra de Deus diz aqui, olha, pode demorar. O que ele falou para Abacuque? Abacuque estava num contexto de guerra, de luta, ele via o mal daquele povo. Ele não se conformava com a maldade, com a destruição, com o caos. Em algumas versões da Bíblia você vai ler os capítulos e fala assim, primeira queixa de Abacuque. Ou seja, ele estava indignado. E ele fala, aí Deus vem e responde. Aí depois a segunda queixa, aí ele não se conforma, ele vai para o segundo round. Segunda queixa de Abacuque. Ele fala, totalmente indignado, aí Deus vai e responde. E aí Deus diz para ele, olha, se você quer alguma coisa, se você quer receber alguma coisa, escreva bem grande, em letras garrafais, sabe? Coloca ali para você se lembrar a cada dia, para você declarar a cada dia, para você dizer cada dia que aquilo vai acontecer na sua vida. E pode até demorar um pouquinho, pode não acontecer no tempo que você acha que vai acontecer, mas pode até tardar, mas não falha. Não falha, eu vou cumprir. E escreva de maneira que ainda que você passe correndo, ou alguém passe correndo, sabe? Só o bater o olho vai se lembrar das promessas que eu tenho para você, das quais eu vou cumpri-las. Cabalmente, uma a uma. Essa é a orientação que Deus dá para Abacuque. Santificação, alinhamento com Deus. Nos colocarmos nessa rota de santificação, queridos. E nós não podemos nos esquecer, sabe, que existem algumas raposinhas, sabe, algumas moscas pequenininhas que às vezes nos tira da presença de Deus. Nos tira do ambiente profético. Faz nos decepcionar com as coisas que estão acontecendo. Ao ponto de nós nos esfriarmos, deixarmos passar e não nos lembrarmos mais das promessas que Deus tem para nós. É como o Provérbios fala. Você tem lá um tacho grande de perfume, bem cheiroso, maravilhoso, feito artesanalmente. Eu estive lá em Israel e vi como é que é feito. Eu fui lá no lugar onde faz perfume. E a Bíblia fala assim, que quando cai uma mosca lá, é o suficiente para contaminar todo aquele perfume. Mas sabe o que é interessante que a Bíblia diz? Não é o fato da mosca cair lá. Você sabe que ela pode cair e que não contamina o perfume? Você sabia disso? Não é o fato da mosca cair. Ou seja, não é o fato de nós errarmos. Não é o fato de muitas vezes a gente cometer um deslize, um pecado, mas é o fato de permanecermos no pecado. Sabe o que contamina o perfume? É quando a mosca não é retirada ali rapidamente. Quando a mosca fica ali por muito tempo, aí sim ela começa a exalar uma química própria e ela contamina todo aquele tacho enorme de perfume. Ela cair, você tirar, não chega a contaminar. Isso quer dizer o seguinte, que você pode errar, que você pode falhar. Mas na mesma velocidade que você errou, você tem que ser duplamente mais rápido para correr aos pés do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa. Senhor, restaura a minha vida, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falhei. Eu errei. Eu estava em casa, e aí eu queria que a Patrícia viesse aqui para casa, para casa, é casa também, para a igreja, né? Eu falei, amor, você precisa ir para lá, vamos logo. Eu falei meio bruto com ela, né? O que é muito difícil, isso quase não acontece. Mas ao contrário, né? Ela que é brava comigo. E eu falei assim, meio bravo com ela. E eu subi, fui ler a palavra aqui para meditar, e comecei a meditar, eu falei assim. Aí eu falei assim, amor, sobe aqui um pouquinho que eu queria falar um negócio para você. Ela já estava brava, falou assim, eu estou me arrumando aqui, depois eu vou. Eu falei, não, eu preciso descer e ir lá pedir perdão para ela. E aí eu desci, fui até em casa, que é muito longe.
né? Cheguei lá e falei, amor, me perdoa. Eu falei de uma forma grotesca com você. Me perdoa. Eu não quero estar com o coração assim, não quero que você fique chateada comigo. Eu pedi perdão para ela. Ela me perdoou, me deu um beijinho até. Olha aí, que coisa linda. Né? Que coisa meiga, que coisa boa. Sabe, queridos, então isso é importante. Sabe, santificação. Nós nos separarmos e voltarmos a esse ambiente profético. E relacionamento com o Espírito Santo. Nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito Santo aqui, já ministramos sobre o Espírito Santo. Sabe, com a pessoa do Espírito Santo, com seus milagres, com seus dons, com os dons que Ele derrama sobre nós. Nós precisamos ter essa ação, sabe, de nos relacionarmos com aquilo que nós temos aprendido, aquilo que a gente tem recebido da palavra de Deus. É importante a gente ter essa interação. Agora, mais do que isso, como é que funciona esse ambiente profético? Quando você está esperando uma promessa, e muitas vezes demora uma promessa para acontecer, para chegar. Primeira lição que a gente tem, escreva bem grande. Deixa à sua frente, toda vez que você passar ali, mesmo correndo, profetize sobre aquilo. Declare sobre aquilo. Fale sobre aquilo. Traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que Deus já determinou para você. Mas o primeiro ponto, sabe, queridos, você precisa desejar isso. Você precisa desejar essa promessa. Você não pode deixar cair no esquecimento. O primeiro ponto é desejar. 1 João capítulo 5, verso 14. Diz assim, 1 João, na carta de 1 João. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse ambiente profético, depois que você criou esse ambiente profético para você, depois que você está inserido dentro de um contexto profético, você precisa ter algumas ações. Diante da promessa que Deus já determinou para mim e para você, a primeira delas é você desejar isso, é você pedir, é você declarar, é você falar, é você estar se lembrando disso. Mas não é só você desejar, você pedir e você estar interagindo e se relacionando com a promessa dele. Segundo ponto, Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês ou em nós, tanto o querer quanto o realizar. De acordo com a sua... Olha lá, vamos ler de novo? Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, a promessa, ela precisa ser desejada, precisa ser declarada, precisa ser fomentada, mas ela também precisa estar alinhada ao coração de Deus. Ela precisa estar em conexão com Deus. Ou seja, nós precisamos querer a mesma coisa que Deus quer para nós. Alinhamento. Ela precisa estar alinhada com os céus. Não adianta eu querer, sabe, algo que Deus não quer para mim, queridos. Deus não vai nos dar. Deus não vai prometer, Deus não vai conceder. E se existe alguma promessa a respeito disso, sai fora, que é do diabo. Sai fora. O que foge do caráter de Deus, o que foge da essência de Deus, o que foge da sua palavra, Deus não vai nos conceder. Primeiramente, Deus vai corrigir as nossas motivações, os nossos desejos e intenções, para depois Ele falar assim, você ainda quer isso? Você tem certeza? Porque eu tenho coisas melhores, eu tenho coisas que vão te levar realmente à prosperidade, te levar ao outro patamar. É nos alinharmos à promessa, sabe, o desejo que nós temos profeticamente com os céus. O terceiro ponto, a profecia, o desejo, a revelação, ela precisa ser gestada, construída aqui no nosso espírito. Jeremias 1:12.
Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe o que é velar? Velar é um termo no grego, no grego no hebraico. É um termo do hebraico que traz a ideia de vigiar atentamente, como alguém que protege algo até a sua manifestação. Aqui é uma palavra que Deus está declarando. Ele fala assim: eu velo, eu vigio atentamente, eu cuido, eu protejo aquilo que eu falei. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei é lei, vai se cumprir. Céus e terras podem passar, mas a minha palavra não passará, porque eu velo por ela, eu cuido dela, eu protejo ela, porque isso faz parte do meu caráter. Isso faz parte de mim, Deus falando, sabe, para mim e para você. Ele cuida daquilo que ele falou, ele é o maior interessado em proteger aquilo que ele falou, para que aquilo que ele falou se cumpra em mim e você. Você não está entendendo? Ele é o maior interessado em que as promessas dele se cumpram na sua vida. Você pode aplaudi-lo por isso? Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência para alcançar para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Sabe o que Hebreus está dizendo? Vamos ler de novo aqui. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sabe o que ele está dizendo? Que muitas vezes nós vamos nos pegar dizendo assim: olha, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho feito um monte de coisa, eu tenho me relacionado, eu tenho me santificado, eu tenho estado num ambiente profético, eu tenho feito tudo aquilo que precisa ser feito. E aí ele diz assim: olha, você vai precisar de fazer a minha vontade, ter um pouquinho de paciência. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Você vai precisar ter um pouquinho de paciência até as coisas se cumprirem. Sabe por quê? Porque não é no teu tempo. É no meu tempo. É no tempo que eu quero. É no tempo que eu determinei. Porque eu tenho sabedoria sobre a terra. Eu sei o momento, a hora exata e a forma exata de cumprir. Então não é porque muitas vezes, sabe, nós estamos debaixo realmente, sabe, de uma obediência, debaixo de um processo diante de Deus, que as coisas vão cair da noite para o dia. Que as coisas vão acontecer assim, sabe, de uma forma ontem ou amanhã. Porque Deus sabe o momento certo. Não adianta as coisas saírem erradas, serem feitas erradas. E o quarto ponto é o processo dela ser concebida. É quando você deseja, quando você se alinha com Deus, quando você espera o processo de acontecer até que ela se cumpra. Em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, ou não o fará? Falaria e não o confirmaria? E aí não precisa nem abrir, eu vou dizer aqui para você, Josué 21, 45. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Exatamente tudo. Agora, nós precisamos respeitar. Sabe o que nós falamos? Que é o tripé do ambiente profético. E eu vou rapidamente para a gente encerrar aqui. O primeiro tripé é o tempo. Tempo, modo e propósito. O tempo
tem a ver com perseverança. Hebreus 10, 36, assim. É o que nós lemos agora, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Deus prometeu ao filho de Abraão. E aí o que aconteceu? Abraão quis dar um jeitinho na situação, na promessa que ele tinha recebido. Mas não era o tempo. Não é porque Deus prometeu para mim e para você que tem que ser amanhã. Que tem que ser no nosso tempo. Deus prometeu um filho a Abraão, o que ele fez? Vamos dar um jeitinho. Ah, vai acontecer? Ah, então beleza. Sara não pode gerar filho? O que nós vamos fazer? Toma Agar. Tempo errado. Sabe o que aconteceu? Gerou Ismael. Hoje nós temos um impacto cultural, geográfico. Toda a linhagem muçulmana que estão destruindo os cristãos. Por quê? Tempo errado. Achamos que era no nosso tempo e Deus tem o seu tempo. Segundo modo, o modo tem a ver com a obediência à vontade de Deus. O modo tem que ser de Deus, o processo tem que ser de Deus, a forma tem que ser de Deus. Quer um exemplo disso? 1 Samuel. Quando nós vemos os filisteus pegarem a arca, o povo de Israel foi derrotado, a arca foi retirada, sequestrada, foi levada para o altar de Dagom, no território dos filisteus. Começou a dar problema porque a presença de Deus era poderosa ali. Eles quiseram tirar fora essa arca está dando problema. Dagom amanheceu decepado 2 vezes. Eles começaram a ter hemorragia. Eles tiveram câncer praticamente. Quiseram eliminar, mandaram a arca para a casa de Abinadab. E aí Davi, diante de uma promessa, diante de uma situação, de um desejo de levar a arca para Jerusalém, para o templo, sabe o que ele faz? Manda buscar a arca na casa de Abinadab. Do modo errado. Qual maneira que ele foi buscar a arca? Carros. E Deus tinha falado que a arca precisa ser carregada nos ombros. Sabe o que ele fez? Ele imitou o mundo, ele imitou os filisteus, porque quando os filisteus foram devolver a arca, eles levaram a arca em carro, em carroças. Ele copiou exatamente o modelo do mundo. Um modelo que não era de Deus. Em vez de agir da maneira correta, da forma certa, de como Deus havia ordenado. Sabe, muitas vezes, querido, o tempo que nós determinamos não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no Kairós. E o modo tem que ser no modo de Deus. Da maneira que Ele coloca para nós, como obediência no processo. E não da maneira que a gente acha que tem que ser, na nossa metodologia, no nosso conhecimento, na nossa bagagem. É muito mais fácil levar na carroça, menos esforço, do que colocar 6 homens ali, né? Ou 4 homens ali, cada um ali, segurando uma parte. Mas Deus sabe como fazer. E é Ele quem faz, da forma dele. E para encerrar, o último tópico que eu queria dizer para você, propósito. Tempo, modo e propósito. O propósito tem a ver com fé. Tempo tem a ver com perseverança. O modo tem a ver com obediência à palavra dele. E propósito tem a ver com fé. Se você não crer, se você não olhar para aquela placa todos os dias, e você declarar sobre ela, e você profetizar, e você trazer ela para você, e você dizer assim, Senhor, eu alinho essa palavra, e se ela está alinhada contigo, vai acontecer. Tudo vai se cumprir. Tudo aquilo. Anne, pode subir por gentileza. Tudo aquilo vai se cumprir. Porque o Senhor tem determinado. Porque o Senhor tem falado. Vai se cumprir. Porque está alinhado. Do teu tempo. Da tua maneira.
e para o seu propósito. Para o seu propósito. Deus não faz nada fora de propósito. E existe um tempo para todo propósito. Deus não faz nada. Sabe, queridos, você está num ambiente profético. Deus está despertando cada um de nós para vivermos dentro desse ambiente profético individualmente, pessoalmente. E Deus está nos dizendo o seguinte, olha, deseje, se motive, peça, mas não só peça e se motive, haja. Tenha ações e atitudes, ainda que pequenas, passo a passo. Não precisa orar e ter um tempo de devocional de 1 hora, 2 horas. Faça isso 10 minutos. Deixa o Espírito Santo ir acrescentando isso no seu coração. Deixa o Espírito Santo ir mexendo com você. Se relacione com o Espírito Santo. Viva intimamente. Alinhe as suas expectativas com Deus. E depois que você fizer isso e que você estiver, sabe, em santidade, que você estiver, sabe, ali, pertinho das coisas acontecerem, e se lembrar, eu estou posicionado em Deus, eu estou alicerçado em Deus, eu estou alinhado com Deus, eu estou fazendo a vontade dEle, eu estou nessas pequenas ações, eu estou colaborando, respondendo ao ambiente profético, eu também estou vivendo uma vida dentro do ambiente profético. Eu não vou me decepcionar. Eu vou esperar o tempo certo, o modo certo e o propósito certo. Eu vou entender que mesmo eu agindo de todas essas maneiras, e a bênção e a minha promessa está pertinha de mim, sabe, ainda que demore, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque você não tem nada que te desabone, que tire a validação de Deus, porque você está alinhado, você está, debaixo da presença, você está correspondendo ao ambiente, você está dentro de um ambiente, você está tudo favorável, você criou exatamente um ambiente universal para a tua vida, do favor de Deus para agir e falar contigo, e você está sensível à voz dele, entendendo qual é a perfeita, boa, agradável vontade dele para a tua vida e para a minha vida. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque Ele é Deus para cumprir todas as coisas. Josué profetizou, falou, e ele testemunhou, e ele vivenciou, e ele disse: tudo que Deus falou, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, se cumpriu. Nenhuma palavra se perdeu, nenhuma promessa escapou, nada do que foi dito ficou no acaso ou ficou para trás. E da mesma maneira que se cumpriu tudo na vida de Josué, eu quero declarar esta noite sobre a tua vida, que aquilo que está alinhado com o coração de Deus, que aquilo que está no ambiente profético, dentro do tempo e do modo e do propósito, vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua vida, e você não pode, deixar de perseverar, porque não aconteceu no seu tempo, da maneira que você achou que ia acontecer, ou para o propósito que você queria, porque o propósito é dele. Porque o propósito é dele, porque é dele, por ele e para ele, e para ele são todas as coisas. Aí você às vezes pode achar assim, mas o propósito dele, poxa, às vezes não bate igual o meu, e não vai bater, porque o dele é muito melhor, infinitamente maior, infinitamente mais top. Você pode ficar em pé no seu lugar? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Sabe, queridos, ontem nós saímos daqui com um grupo de 15 pessoas. Eu sei que tiveram pessoas que não puderam vir. Nós saímos daqui com uma faixa bem grande que dizia assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que ainda que alguém passasse correndo, poderia perceber que tinha uma faixa ali. Iria ver: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós agimos dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero finalizar essa mensagem com você. Você tem promessa? Você tem promessa? Você tem promessa aqui? Você tem promessa? Você tem promessa? Escreva a tua promessa, torne-a bem legível sobre tábuas, para que alguém, quando passar, mesmo correndo, possa ver e saber que ali tem um Deus que vai se manifestar favorável ao que Ele te prometeu, porque Ele não mente, Ele não se arrepende, e Ele é cumpridor de cada palavra, de cada promessa, e Ele vai responder a tua oração, Ele vai responder aquilo que Deus tem, que você tem pedido a Ele. Você pode adorar ao Senhor, você pode declarar isso. Aleluia! Declare, declare, declare. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio que ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Esse cântico é baseado no livro de Apocalipse de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a flor não floresça, que não haja flor, todavia eu te adorarei. Ainda que aconteça todas as coisas que vão contra a promessa que o Senhor tem, todavia eu vou te adorar. Todavia eu vou te adorar. Eu vou perseverar. Você pode cantar isso novamente? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, Nós nos alegramos esta noite, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor Deus, porque nós nos podemos em pé. Aleluia. ainda que a figueira não floresça, Aleluia. que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia Aleluia. me alegrarei, Aleluia. todavia me alegrarei. Quem recebe essa palavra essa noite em nome de Jesus? Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque tu és fiel. As tuas promessas, Senhor, a Deus, elas não se perderam. E nós, nesta noite, Senhor, nós renovamos, Senhor, as nossas promessas e o nosso coração contigo. Em nome de Jesus, e vamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E vamos testemunhar do ato profético que nós fizemos ontem como igreja,
neste bairro, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.